Olá, o Pauta Especial está no ar. Hoje vamos mostrar que há um ano Maceió tem lei que multa quem joga lixo nas ruas. O problema é que ela nunca saiu do papel. Aqui no estúdio vamos falar sobre LER e DORT, que estão entre as maiores causas de afastamento do trabalho para homens e mulheres em idade produtiva. A gente também fala sobre um curso de extensão da cultura afro-brasileira que está sendo oferecido pela UFAL. Lugar de lixo é na lixeira, mas em Maceió nem sempre essa expressão é levada a sério. O lixo nas ruas é visível. Para piorar a situação, há um ano uma lei municipal que multa os que sujam a cidade foi promulgada, mas nunca saiu do papel. Gestos como esse são cada vez mais raros em Maceió. O que se vê é lixo espalhado pelas ruas, uma realidade que se tornou comum e já faz parte da paisagem. O baixo nível de educação da população também contribui para isso, mesmo existindo lei para coibir esse comportamento. Existe uma lei municipal em Maceió que pune qualquer pessoa que for flagrada fazendo isso, jogando lixo na via pública. Essa lei foi promulgada há mais de um ano. Não se sabe por quê, até agora ainda não entrou em vigor. Irresponsabilidade do poder público, que eu acho que ele teria que ter fiscais para fiscalizar e punir essas pessoas que jogam lixo na rua. Eu acho que essa lei nunca foi implantada por falta de governo. É isso? Pronto, só é o que eu tenho a dizer. Eu acho, que o governo deveria investir mais nisso, porque a gente vê quando tem chuva o prejuízo que é para a população e para o próprio governo, Já vem de berço, entendeu? O indivíduo quando nasce predestinado, nasce para ser. Mas quando não tem, aí pode pôr 10 mil contêineres aí que não resolve nada, meu. De acordo com a lei, a multa é de R$ 50 para cada infração cometida e o valor deve ser reajustado todo ano. As penalidades seriam estabelecidas no auto de infração, contendo o local, data e hora do registro, a descrição do fato e outras informações. Também está previsto o uso da força policial quando o infrator dificultar o cumprimento da lei. A verba arrecadada com as multas seriam destinadas à Superintendência de Limpeza Urbana, a SLUM, mas a falta de regulamentação da lei traz problemas para o órgão. A gente já tem pouco recurso para pagar o grande contrato, que é o maior contrato do município de coleta. Esse daí é outro problema, mas esse recurso seria voltado para isso, para trabalhar com coleta seletiva, para trabalhar com catadores, com processo de reciclagem. E isso numa crise que o Brasil vive hoje, com os cofres municipais cada vez mais vazios, então isso atrapalha sim e seria um bom recurso. Especialmente porque a lei é muito inteligente quando ela não cria um novo tributo, ela só atinge aquele que é poluidor mesmo. As lesões por esforço repetitivo, as LER e os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho ou DORT normalmente acometem homens e mulheres em idade produtiva e são atualmente consideradas a segunda maior causa de afastamento do trabalho. Englobam mais de 30 doenças e na maior parte das vezes são provocadas por fatores como repetição de movimento e postura inadequada. A fisioterapeuta do Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador, Melânia Vitorino, está aqui no estúdio e vai falar um pouco mais sobre o assunto. Tem como distinguir o trabalhador da empresa privada e os estatutários, os trabalhadores que trabalham em organismos do governo? Não tem como distinguir. O trabalho ergonômico são para todos os setores de trabalho. E daí a gente tem que ver só a parte ergonômica para ver como seria essa repetição dos movimentos que poderia causar as lesões. A ergonometria já entrou no ramo estatal? Está entrando, Aos poucos está entrando e a gente está fazendo essa inspeção nas empresas para ver como é que está esse ambiente de trabalho, se está adequado ao trabalhador. Quando você chega no lugar, você já começa a perceber essa situação, Isso, quando a gente chega em determinado lugar, a gente já vai observando, a parte ergonômica e ver o que está faltando e ver as necessidades do trabalhador, para evitar tal repetição. Vamos destrinchar o que significa isso, o que é um ambiente
ergométrico, o que é uma situação favorável ao trabalhador? Isso, o trabalhador tem que estar de uma forma bem adequada. Se ele passa muito tempo sentado, né, então ele tem que ter uma cadeira adequada, com braços, né, para ter o descanso, para não ter lesão de ombro, de cotovelo também. Os braços têm que estar na altura da bancada, o teclado também tem que ter o apoio, né, que a gente chama de mousepad, que tem que ter o apoio para evitar as lesões, porque como passa muito tempo no mesmo movimento, então, para evitar as lesões, então a gente tem um descanso, né? Então, o monitor tem que estar na altura, a borda superior tem que estar na altura visual e os pés apoiados no chão. Tudo isso, ele tem um design que favorece a organização dos escritórios. O Estado está preparado para isso? Aos poucos está sendo introduzido esse tipo ergonômico, né? Mas a gente faz essas inspeções justamente para isso, né? Para poder exigir esse tipo de as bancadas e os materiais necessários. Nós estamos falando de um projeto, mas pode ocasionar adaptações também? Isso. No caso nosso, a gente vai inspecionar para fazer as adaptações. Uhum. Que sugere, adaptação, o nome já sugere, uma economia, né, que não é uma coisa comprada nova, mas que também sugere, além da economia, a satisfação do trabalhador, uma melhor rentabilidade na produtividade, enfim. Isso é pontual quando acontece um ambiente ergonômico? Isso, porque se eles estão num ambiente adequado, eles vão ter uma maior produtividade. Né? Então, eles vão ter uma produção maior, eles vão ter um trabalho mais eficiente, né? Porque não vai estar exigindo muito esforço deles, né? Nós estava falando de estatística aqui, de afastamento do trabalhador por conta dessa situação. É tão comum assim no governo do Estado? Isso, é a segunda maior causa de afastamento hoje dos trabalhadores, é LER e DORT. Acomete geralmente mais mulheres e geralmente no auge da sua produtividade, né, de 35, 45 anos. Uhum. Como é que ela expõe essa situação? Como é que o funcionário ele é acometido, da LER ou da DORT? A LER são lesões por esforços repetitivos, né, e a DORT são doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, né? Então, ela se dá devido a movimentos repetitivos, né, e que levam a ter determinadas lesões que com isso afasta o trabalhador do seu ambiente de trabalho. Quais funções são exatamente mais propícias a esse tipo de situação? O trabalho inadequado, posturas também inadequadas por um longo período de tempo, trabalhadores que passam muito tempo em pé também, que exigem uma força muscular, né, uma carga muscular. Então, esses tipos de trabalhadores estão mais suscetíveis a desenvolver tal lesão. Cada problema, me parece que está feito a uma função. Por exemplo, problemas relacionados à circulação e problemas porque passam muito tempo em pé, são inerentes aos policiais, né? Problema do esforço repetitivo das mãos, talvez alguém que use muito teclado. Isso. Né? Então, até pessoas mesmo, trabalhadores que fiquem muito tempo sentados, também eles diminuem a circulação, né? Então, e com os movimentos repetitivos também diminui o aporte sanguíneo, levando também, aumentando as lesões. E a senhora começa a explicar aí como é que se dá o problema, não é? E ele vai se agravando com o tempo? Isso, para o trabalhador identificar, né, os sintomas que serão apresentados. Né, ele começa a ter essa investigação, se no trabalho ele começa a fazer tal tipo de movimento, se ele sente dor, se a dor é rápida, se a dor passa durante o período que ele para de fazer o trabalho, se para. Ele tem que observar determinados tipos de dores, né, se vai ser contínua, se durante se quando ele estiver em casa, se ele vai permanecer as dores. Então, tudo isso tem que ser investigado, né, porque isso facilita o diagnóstico. Em determinadas situações, a proposta do trabalhador que não quer se aposentar cedo ou não quer permanecer afastado,
é mudar a sua rotina de trabalho, mudar inclusive a função. Existe essa possibilidade no Estado? Existe essa possibilidade, né? Então, o trabalhador vai conversar com o médico, né, que é responsável pela empresa, para daí ele fazer essa mudança. Por tempo, pode ser por tempo, é limitado até ele parar de sentir as dores e ele voltar para o cargo dele normalmente. Mas há a possibilidade de troca. Agora, isso é o trabalhador com o médico responsável da empresa. E em certos casos, com agravamento passivo de aposentadoria? Isso, porque dependendo do grau da lesão, o trabalhador não tem condições de retornar mais ao trabalho, né? Porque as dores são imensas, né? E ele não consegue mais retornar, ele fica inválido para aquela função que ele faz no trabalho dele. Esse processo de adaptação existe também uma fisioterapia, não é? Como lidar com, dentro do consultório e depois da recuperação do paciente, com cada caso específico? Cada caso tem um tipo específico, né, de tratamento. Então, isso vai depender muito do tipo de lesão, né? Então, dependendo do tipo de lesão, a gente vai direcionar o tratamento. Ok, conversamos com Melânia de Lima Vitorino, ela é fisioterapeuta do Sereste. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada, sim. No próximo bloco você vai conhecer um programa municipal que ajuda as pessoas que querem largar o vício do cigarro. Aqui no estúdio a gente fala sobre um curso de extensão sobre a cultura afro-brasileira que está com inscrições abertas em Maceió. Até já!